Pessoal, hoje eu vou falar sobre um tipo de xarope que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Então, vem comigo. Primeira coisa que eu vou colocar para vocês, assistam o vídeo até o fim, assistam o vídeo inteiro. Não é só porque ajuda meu canal não, mas tem informação importante aqui, tá? A segunda coisa que eu vou falar, sobre a tosse. Rapidinho, tá? Prometo. Sei. A tosse ela pode acontecer basicamente por duas coisas, ou por um reflexo de proteção, como por exemplo, sabe quando algo vai cair no seu olho você pisca, ou então algo vem na sua direção você desvia. Então a gente tem alguns reflexos de proteção. A tosse ela também pode servir como um reflexo de proteção. Em que casos? Como por exemplo, óbvio, né, quando você vai engasgar, ou quando às vezes você inala alguma coisa que faz mal. Pode ser uma fumaça, pode ser uma substância química. E a outra possibilidade, que é a que eu vou me referir hoje, que é o que mais incomoda o ser humano, é quando ele pode ser provocado por algum tipo de micro-organismo, como por exemplo vírus, bactérias, fungos, ou até mesmo por alérgenos. Então são aquelas coisas que existem no ar que acabam gerando em nós uma alergia, a gente chama de alérgeno. Então pode ser um pó, poeira, ácaro, pólen, pode ser várias coisas que a pessoa, né, a partir do momento que entra em contato no pulmão, provoca esse tipo de tosse que a gente chama de tosse alérgica de forma geral. E tem um ponto que é importante vocês entenderem. Dentro do nosso organismo, se vocês forem reparar, tudo tem um processo de lubrificação, né? Então, o nosso olho, ele tem a lágrima, nossa boca tem a saliva, e dentro do nosso pulmão, a gente tem um tipo de muco também protetor. E por que ele é protetor? Não só porque ele mantém úmido as vias aéreas, e é importante para elas poderem se movimentar. Imagina você tentar movimentar um carro que não tem óleo, o que vai acontecer, né? Então, o nosso pulmão, para ele poder se movimentar, ele também precisa ter a sua lubrificação. E ela é feita através dessa produção desse muco. Aí esse muco não só mantém tudo lubrificado, como ele também ajuda na proteção, tá? Então é para tentar evitar justamente que a gente passe por processos infecciosos. Só que, obviamente, a gente acaba às vezes tendo mesmo assim. Então o corpo nessa hora ele não vai reagir, nosso sistema imunológico ele não vai reagir contra esses micro-organismos ou até mesmo com esses alérgenos. Então, quando ele vai reagir, ele produz um tipo de substância chamada histamina. E aí eu pergunto para vocês já ouviram falar de medicamento chamado anti-histamínico? Por que anti-histamínico? Porque ele vai combater essa histamina, certo? Então, o anti-histamínico é o antialérgico. Quem tem uma ação anti-histamínica também? Os corticoides. Então, por isso que existem médicos que vão prescrever para vocês ou um antialérgico tradicional ou um corticoide, ou às vezes até os dois juntos, porque eles têm mecanismos de ação diferentes. Então, lembrem disso, tá? Vírus, bactérias, fungos e alérgenos vão fazer seu corpo fazer uma reação imunológica e produzir a histamina. A histamina, ela assim como quando está no nariz o processo, né, alérgeno ou infeccioso que seja, faz a gente produzir muita secreção nasal? Pois é. No pulmão faz a gente produzir muito muco. E esse muco tende, inclusive, às vezes a ficar viscoso, dificultando o quê? A expectoração. Né? Então, a gente, quando começa a produzir muito esse muco, é como quando a gente vai lavar a calçada da nossa casa, que tá ali suja, né? Tá a gente querendo lavar, o que a gente faz? A gente não pega uma água, joga e manda essa água embora, essa água suja embora? Pois é. A forma que a gente tem de limpar, digamos assim, o nosso organismo, do nosso lixo, né, desse lixinho que está sendo produzido ali, é por meio desse muco. Então, o muco, ele vai fazer essa limpeza, ou seja, ele precisa ser mandado embora. E como é que ele vai ser mandado embora? Por meio da tosse. Então, o que também vocês têm que ter em mente? Que a gente nunca pode inibir uma tosse produtiva. Ou seja, aquela tosse que faz você expectorar, que faz você pôr para fora o bendito do catarro que está tentando te ajudar, tentando eliminar esses seres, esses micro-organismos ou os alérgenos. Agora, também existe aquela chata, né? Que é a nossa famosa tosse seca. E é em cima dela também que eu vou estar falando, porque as pessoas têm procurado esse tipo de medicamento por causa dessa tosse seca chatonilda. Eu coloco para vocês de novo, que é a pergunta que eu faço para todo cliente que eu atendo com essa famosa tosse seca. Da onde vem essa tosse? É do pulmão, daqui de dentro, né, do pulmão, ou é desta região da garganta? E por que eu faço essa pergunta? Porque da região da garganta, você até às vezes consegue combater de uma forma muito mais prática, que é por meio de pastilha, e não é Strepsils.
Por favor, gente. A Strepsils, Flogural, Ciflogex, elas são pastilhas que combatem a inflamação. É quando a garganta está inflamada, dolorida, sabe? Ela dói para você engolir a saliva, alimentos. Quando você acaba tendo uma infecção, você tem também muita dor, você pode tomar neopiridin, porque a neopiridin, ela não só tem uma substância anestésica que alivia a dor, como ela tem uma substância antisséptica para tentar ajudar a combater essa infecção. Agora, a questão alérgica, que é aquela coceira, aquela vontade de tossir, aquela coisa que incomoda, a única pastilha que combate isso é a Benalete. Agora, quando é no pulmão, aí o bicho pega mesmo. Existe no mercado um tipo de xarope que é da classe dos antitussígenos, ou seja, aqueles que vão inibir esse reflexo da tosse. Desses xaropes que eu estou falando, a gente tem 3 com a mesma composição, tá? Muda o quê? Laboratório e marca. Notus, Neotos e Vibral. Eles têm a versão adulto pediátrica, então sempre prestem atenção muito nisso também. A substância deles é a dropropizina. E a gente tem também o Sequio Clopé. E a substância desses dois também é a mesma, tá? Só muda o laboratório e nome. A substância deles é a cloperastina. E por que entra essa minha preocupação e o vídeo de hoje? Porque assim como eu falei que esses xaropes eles inibem o reflexo da tosse, para você poder tomar um xarope desse, você tem que tomar com certeza absoluta de que você não tem nenhum catarro no teu pulmão. Você não pode inibir a expectoração. Você tem que deixar o teu organismo pôr para fora esse catarro, porque senão você pode agravar o teu quadro. 2. O xarope, ele não resolve o problema, ele só inibe esse reflexo, ou seja, ele vai fazer com que por um tempo você não tussa, mas ele não vai realmente resolver o problema da tosse. Você tem que ir na causa. E qual é a causa? Aquela produção da histamina. Então você tem que tomar ou um antialérgico ou um corticoide, ou às vezes os dois, senão você não vai resolver o problema da tosse. Então ele pode ser utilizado em conjunto, tá? Sozinho ele não vai resolver esse problema. Ele vai ajudar você a não tossir enquanto você estiver tomando, mas depois que você parar vai voltar tudo de novo. E 3, esses xaropes eles são de venda sem prescrição médica. Isso não quer dizer que eles não têm contraindicação, advertência, que são informações que estão presentes na bula. E aí se você tiver alguma dúvida, pergunte ao farmacêutico ou então pelo menos leia a bula. Mesmo assim, eu vou trazer algumas aqui para vocês, justamente para vocês ficarem atentos e verem que tudo que eu falei até agora não é da minha cabeça, tá? Então, no caso do Notus, ele mesmo coloca aqui, pacientes com insuficiência respiratória severa, hipotensão. Hipotensão é o contrário da hiper, né? Então, hipertensão é o quê? Pressão alta. Hipotensão, pressão baixa. Ou então, se você tem asma, você não pode tomar esse remédio. Também contraindicado o quê? Para crianças menores de 2 anos. E ele também traz, bem clara essa informação. Como qualquer outro antitussígeno, este medicamento é contraindicado quando a tosse for necessária para expectoração de secreções anormalmente excessivas ou de partículas estranhas. As partículas estranhas seriam aquilo que a gente estaria inalando sem querer, né? Ou engasgando. Essas secreções anormalmente excessivas é exatamente aquele catarro, tá? Que a gente tem que expectorar. Na bula do Sequi, olha só o que ele traz também em advertências. Em caso de tosse persistente, recomenda-se extrema atenção a pacientes com tosses crônicas, como aquelas associadas ao tabagismo, enfisema pulmonar ou asma, visto que a inibição do reflexo da tosse pode alterar a expectoração e levar ao aumento da resistência do trato respiratório. E ainda na parte de interações medicamentosas ele põe: cloperastina pode aumentar o efeito sedativo do álcool. Olha só que interessante, aqui a gente está tendo um exemplo onde o álcool não corta efeito do remédio. Em advertências na bula do Notus, a duração do tratamento antitussígeno deve ser tão curta quanto possível, em geral poucos dias. Se os sintomas persistirem, a utilidade da medicação deve ser reavaliada. Ou seja, gente, ele não é um remédio que é feito para você usar um número de dias muito grandes, é só para te ajudar a aliviar um pouco quando você está realmente com uma crise de tosse muito grande e que está prejudicando não só o seu dia a dia, como suas noites.
E eu ainda vou trazer para vocês aqui uma informação super importante, eu tô acabando, tá? Mas antes eu quero justamente trazer uma informação para vocês da bula do EXPEC, que é para vocês perceberem como é importante essa questão desses xaropes antitussígenos. Antes do início do tratamento antitussígeno, é conveniente que se investiguem as causas da tosse, para identificar aquelas que requerem tratamento etiológico próprio. Caso a tosse persista após a administração de antitussígeno em doses usuais, não é conveniente que se aumente a posologia, mas que se faça uma revisão da situação clínica. Quem é que pode fazer essa revisão de situação clínica? Ou seja, quem é que pode te falar, olha, esse xarope aí não tá dando certo? Para variar, né? É sempre o médico. Mas por que eu trouxe isso? Porque se outras possibilidades, além da asma, né, como ele colocou ali, que podem ser a causa da tosse, existem alguns medicamentos de uso contínuo que podem gerar essa tosse. Quer ver exemplo interessante? A gente tem remédio para pressão. Então, quem toma remédio para quem tem hipertensão, como por exemplo o enalapril, o ramipril ou o captopril, eles podem ter como reação adversa essa produção de tosse. Então, se você já faz uso de um medicamento para pressão e você percebe que você está começando a ter tosse, investiga com o seu médico para ver se o seu medicamento não está nesse caso. Agora, tem uma substância que a chance dela dar é muito grande e tem muita gente que faz uso. É o propranolol. Então, ele é um tipo de medicamento antihipertensivo que pode gerar tosse. E aí, se você tomou e teve uma reação de tosse, é com certeza por causa dele. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham achado útil, né, as informações. Se vocês gostaram e deram um like, gente, muito obrigada. Para aqueles que estão assistindo até o fim, meus fogos de artifício, de alegria aqui. Eu espero ver todos vocês nos meus próximos vídeos. Se cuidem e até lá!